Muito bem. No vídeo de hoje eu vou atender a uma sugestão que me foi dada pela Alessandra Garcia, que é uma das apoiadoras aqui do canal. Vez ou outra lá no meu perfil do Apoia-se, eu faço algumas enquetes para recolher sugestões de vídeos. E daí a Alessandra sugeriu que eu fizesse uma lista com 13 autoras latino-americanas, que é uma sugestão muito boa, diga-se de passagem, porque eu não sei se vocês perceberam, principalmente as pessoas que acompanham o canal há mais tempo, não sei se vocês notaram, mas de uns tempos para cá eu venho lendo com uma frequência cada vez maior autores e autoras da América Latina. Eu acho isso muito positivo. E me parece que essa mudança no meu hábito de leitura, ou nos meus hábitos de leitura, tem um pouco a ver também com a abertura do mercado editorial brasileiro a esses autores e a essas autoras dos países vizinhos aqui ao nosso. Se você pega, sei lá, de 2016 para trás, tudo bem, havia ali os grandes autores que eram publicados por aqui, o Borges, o Cortázar, o Vargas Llosa e vários outros, mas principalmente no que se refere à literatura contemporânea, você tinha muito poucos autores sendo publicados aqui. Eu acho que foi de 2017 para cá que esse cenário foi mudando um pouquinho e eu, felizmente, de maneira quase que inconsciente, fui me adequando a essa mudança na medida do possível, evidentemente. Mas me parece que há alguns outros impulsos, alguns outros estímulos, que eu não sei muito bem dizer quais são, mas que me levaram a essa direção de ler cada vez mais obras da literatura latino-americana, mesmo porque são obras que me interessam cada vez mais. Exatamente por conta disso, nessa minha lista aqui, eu tentei priorizar textos que já foram comentados em vídeo aqui no canal, e aqueles que não foram, eu pretendo fazer vídeos para eles muito em breve. E também busquei trazer textos que já têm alguma publicação no mercado editorial brasileiro, porque eu acredito que isso facilite bastante na hora de vocês consumirem esse material, porque o interesse dessa lista é que você consiga ter acesso a esses textos. Então, por mais que eu reconheça que o espanhol não é uma língua tão distante assim do português, ainda assim eu não posso partir do pressuposto que todo mundo que me assiste fala, ou enfim, lê em espanhol. E exatamente por conta disso, então, tentei manter o foco nesses autores, nessas autoras que já têm obras publicadas, traduzidas aqui no Brasil, muito embora um desses livros aqui que eu vou mostrar para vocês ainda não foi traduzido para o português brasileiro. E eu fico na torcida para que essa tradução aconteça muito em breve. Além disso, eu resolvi priorizar esses textos que já foram comentados em vídeos aqui neste canal, porque assim eu consigo, de certa maneira, abreviar um pouco os meus comentários neste vídeo aqui, que vai servir quase como um guia para que você, que porventura não tenha visto aqueles meus vídeos sobre essas obras, possa ir se orientando aí através desses meus brevíssimos comentários aqui. E uma coisa muito importante a se ter em mente é que esses textos que eu vou mostrar para vocês não foram organizados de acordo com uma ordem qualitativa, ou seja, o 12º não necessariamente é melhor do que o 13º e nem tampouco é pior do que o 11º. Na verdade, como só ia acontecer nesse tipo de vídeo, eu tentei organizar esses textos na ordem que eu me lembrei deles. Então, quando eu vi a sugestão da Alessandra, eu sentei para poder fazer essa lista, e daí, conforme eu fui me lembrando dos textos, eu fui colocando eles ali em uma lista para poder, enfim, mostrá-los aqui para vocês. Mas antes de eu falar dessas 13 obras, e inclusive essa minha lista contempla romances e contos, eu gostaria de pensar no conceito de capitalismo gore que a Sayaka Valência apresenta aqui neste livro intitulado... Ai meu Deus do céu, peraí que tá caindo. Neste livro aqui, intitulado Capitalismo Gore. Este livro ele não foi publicado ainda no Brasil,
né? Então essa minha edição aqui ela está em espanhol. E esse é um livro que foi publicado originalmente em 2010. Eu gosto bastante da proposta da Sayaka Valência, não só neste livro, mas também em vários outros. Ela é uma pensadora, uma filósofa feminista contemporânea muito interessante. Eu gosto muito do trabalho da Sayaka Valência. E o livro que me apresentou a essa autora foi justamente aqui O Capitalismo Gore, que, diga-se de passagem, é um texto que depois que eu li, ainda na graduação, esse texto ele me fez olhar de uma maneira cada vez mais diferente para textos de literatura latino-americana, muito embora não seja um livro dedicado à crítica e à teoria literária, mas ainda assim me parece que a perspectiva social e cultural apresentada pela autora aqui em Capitalismo Gore, de certa maneira, nos ajuda a entender muito de algumas recorrências da literatura produzida na América Latina. Eu vou ler um trechinho aqui que está na página 15, que é a primeira página da introdução do livro. Mas aí, ao invés de eu ler aqui em espanhol e ter que ficar parando para poder traduzir na hora, etc e tal, eu fiz uma pequena tradução anterior para poder vir aqui e ler para vocês. Mas enfim, o trecho que eu vou ler diz respeito mesmo a essa definição do que é, afinal de contas, esse tal capitalismo gore. Diz a autora: com capitalismo gore nos referimos ao derramamento de sangue explícito e injustificado como um preço que o terceiro mundo deve pagar ao seguir a lógica cada vez mais exigente do capitalismo e ao percentual extremamente alto de vísceras e desmembramentos, muitas vezes misturados ao crime organizado, a questões de gênero e ao uso predatório dos corpos. Tudo isso através de uma violência cada vez mais explícita como ferramenta de necroempoderamento. Nesse sistema, então, os corpos são concebidos como produtos de troca que alteram e rompem a lógica do processo de produção do capital, pois subvertem seus termos ao tirar do jogo a fase de produção da mercadoria, substituindo-a por uma mercadoria literalmente encarnada pelo corpo. Então, veja que o capitalismo gore diz respeito ao modo como, em países subdesenvolvidos, no caso aqui a autora ela vai falar especificamente da realidade de Tijuana, que é uma cidade do México, né? Mas enfim, eu estou aqui partindo dessa análise para pensar a América Latina como um todo, então estou extrapolando um pouco os limites que a própria autora coloca em sua teoria. Mas enfim, o capitalismo gore então diz respeito a essa maneira como em países subdesenvolvidos a lógica capitalista advinda de países do norte global é reinterpretada e acaba aprofundando problemas ligados sobretudo à violência e à reificação dos corpos, essa transformação do corpo em mercadoria, né? O que, de certa maneira, dá uma dimensão política ao corpo e à existência dos personagens, em se tratando aqui de literatura, evidentemente. E esses problemas, de certo modo, estão diretamente relacionados à manutenção da desigualdade nesses mesmos países subdesenvolvidos. E eu acho interessante pensar esse conceito para poder tratar da literatura latino-americana, sobretudo aquela produzida por mulheres, já que, na maioria das vezes, esses textos, sobretudo esses que eu vou mostrar aqui para vocês, vão trabalhar em maior ou em menor grau, de modo direto ou indireto, com temas muito caros a esse conceito de capitalismo gore, como, por exemplo, a violência, a desigualdade, a exploração e etc. Ainda que em vários textos, né, em vários casos, esses temas vão aparecer circunscritos ao ambiente doméstico ou diretamente ligados, por exemplo, à estética do fantástico, né? Então, é muito interessante pensar nessas duas articulações discursivas à luz desse conceito aqui de capitalismo gore, porque me parece que esse é um conceito que, de certo modo, nos mostra toda uma estrutura de pensamento
que subjaz a esses textos aqui, ainda que não diretamente. Mesmo porque vários desses textos são anteriores à publicação original aqui do livro da Sayak Valência. Mas enfim, trata-se de um livro muito interessante, antes de eu falar dos textos em si. Editoras aí que estiverem interessadas, eu estou traduzindo esse livro, tá? Assim, por conta própria mesmo. Aí depois vocês negociam os direitos com a autora. E eu estou traduzindo por quê? Porque eu estou usando muito esse livro para algumas coisas que eu estou fazendo, para algumas reflexões que eu estou tecendo. E daí, como eu tive que traduzir um capítulo, depois o outro, eu falei assim, eu já vou traduzir tudo para o meu uso pessoal e acadêmico, né? Mas enfim, então postas essas coisas todas, em 13º lugar, eu coloquei aqui uma autora que me parece ser fundamental para a gente pensar na literatura argentina do século XX, e eu estou falando aqui da Silvina Ocampo, que nasceu em Buenos Aires em 1903 e faleceu naquela mesma cidade em 1993. Uma coisa interessante de se pensar é que, antes de se envolver com literatura, envolvimento esse que só veio depois que a Silvina Ocampo conheceu e se casou com o Bioy Casares, que é um dos grandes autores argentinos do século passado. Então, antes de se envolver com literatura, a Silvina Ocampo era pintora e, especificamente, ela estudou em Paris e lá ela entrou em contato com o grupo dos pintores surrealistas, ainda na década de 20. Então, veja que isso, de certa maneira, 20 ou início da década de 30, enfim, então veja que esse contato com os surrealistas, nessa fase como pintora, acaba, de certa maneira, sendo muito útil para a escritora que a Silvina Ocampo se tornaria. Uma coisa muito importante ser dita sobre ela também é que, apesar de sua importância, a Silvina sempre ficou ali à sombra de pessoas muito próximas a ela, para além, então, do marido, que foi o Bioy Casares. A Silvina Ocampo era muito amiga do Borges, inclusive, junto com os dois, ela publica em 1940 a Antologia da Literatura Fantástica. Mas, além disso, a Silvina Ocampo também era irmã, se não me engano, ela era irmã caçula da Vitória Ocampo, que, para quem não sabe, era editora, ou uma das editoras da Revista Sul, que foi um dos grandes veículos de divulgação da literatura na Argentina do século passado. Então veja que, de certa maneira, a Silvina Ocampo sempre se manteve ali à sombra dessas grandes figuras e, por isso mesmo, apesar de ter ali mais de 30 livros publicados entre poesia, contos, teatro, literatura infantil, etc. e tal, essa autora se manteve desconhecida, ou pelo menos pouco comentada aqui no Brasil, durante muito tempo, até que em 2019, se não me engano, a Companhia das Letras publicou aqui A Fúria, que é um dos livros mais importantes da obra da Silvina Ocampo e que foi publicado originalmente em 1959. Pois bem, dentre os textos aqui de A Fúria, eu acabei destacando um conto chamado Os Sonhos de Leopoldina. A personagem título deste conto é uma mulher, é a mulher mais velha de uma família na qual todas as mulheres recebem nomes que começam com a letra L. E quando eu digo que a Leopoldina é a mulher mais velha dessa família, tem um determinado momento aqui que alguém diz que ela tem mais de 100 anos, né? Então, apenas para você ver a dimensão da velhice dessa personagem. Outro detalhe importante é que a família da Leopoldina era muito pobre e, por isso mesmo, duas moças mais novas dessa família tentam a todo custo ganhar dinheiro ou ser reconhecidas ali naquela pequena cidadezinha onde se passam as ações narradas. Então, por exemplo, elas ouvem falar em um determinado momento da vida que em algum lugar ali daquela região aparece uma santa e por isso elas passam a frequentar esse lugar assiduamente para ficarem famosas como sendo as meninas que receberam a visita de Nossa Senhora, caso essa história venha a público, ganhe a mídia. Mas a verdadeira oportunidade de ganhar dinheiro para essas meninas surge quando elas descobrem que a Leopoldina tinha um dom sobrenatural.
Porque as coisas com as quais a Leopoldina sonhava se materializavam na realidade. Então, por exemplo, no sonho ela estava jogando pedrinhas em um lago, e daí na hora que ela acordava ela estava com várias pedrinhas na mão, as mesmas pedras com as quais ela havia sonhado. Então veja, diante desse conhecimento, essas duas moças passam a ter uma relação cada vez mais perversa com essa senhora, já que a Leopoldina só sonha com as coisas simples da vida por não ter conhecido nunca nada que fosse luxuoso. E daí, a partir disso, essas moças começam ali a tentar estimular essa senhora para que ela, enfim, sonhe com coisas luxuosas, com coisas que rendessem dinheiro, etc e tal. Então veja que existe na atitude dessas moças algo de violento, ainda que não seja de uma violência física. Ainda assim, o modo como elas passam a tratar essa senhorinha é um modo bastante violento, né? O que, novamente, nos faz pensar em como essa violência deriva de uma postura ali de uma pessoa que quer entrar com tudo no sistema de acumulação do capital. Mas enfim, na página 132, esse é um conto bastante curtinho, mas enfim, na página 132 tem um trecho que eu acho muito interessante, no qual é dito o seguinte: na cozinha, em uma cadeirinha de vime com um respaldo altíssimo, Leopoldina estava sentada fumando. Era tão velha que parecia uma garatuja. Não dava para ver nem os seus olhos, nem a sua boca. Cheirava a terra, a erva, a folha seca, não a gente. Então veja como essa senhora, ela evoca, mesmo por meio dos sentidos, toda uma ideia ligada a algo telúrico e não ao ser humano em si, né? Feito um barômetro, anunciava as tempestades ou o bom tempo. Mesmo antes de mim, ela sentia o cheiro da onça parda que descia a montanha para comer os cabritinhos ou torcer o pescoço dos potrinhos. Embora não saísse de casa havia 30 anos, sabia, como os pássaros sabem, em qual vale, junto a qual riacho, estavam as nozes, os figos, os pêssegos maduros. Até mesmo o passarinho saci, com seu canto desolado, que é arisco como a raposa, desceu certo dia para comer em sua mão migalhas de biscoito banhadas em leite, certamente achando que ela era um arbusto. Leopoldina sonhava, sentada na cadeirinha de vime. Às vezes, ao acordar, sobre sua saia ou ao pé da cadeirinha, ela encontrava os objetos que apareciam em seus sonhos. Mas os sonhos eram tão modestos, tão pobres, sonhos de espinhos, de pedras, de gravetos ou de pluminhas, que ninguém se espantava com o milagre. Então fica aqui essa recomendação para que você conheça esse conto da Silvina Ocampo, mas também todos os outros que compõem aqui este livro chamado A Fúria, para o qual infelizmente ainda não tem vídeo por aqui, mas eu pretendo reler esses contos para poder, até porque eu já estou pensando em uns para passar para os meus alunos no ano que vem, então pretendo reler o livro como um todo para poder trazer um vídeo aqui para o canal. Mas enfim, o livro, ou melhor dizendo, a autora que ocupa a 12ª posição aqui nessa lista é a Ariana Harvix. Novamente nós estamos falando de uma argentina nascida em Buenos Aires, ainda que a Ariana seja bem mais jovem do que a Silvina. Ela nasceu em 1977. E a Ariana, pelo que eu percebi, conforme eu fui entrando em contato com a obra dela, ela sempre é muito associada a Virginia Woolf e a Clarice Lispector. Além disso, ela já publicou 4 livros que, felizmente, já estão traduzidos e já foram publicados aqui no Brasil pela editora Instante. O livro que eu escolhi para representar a obra da Ariana Harvix por aqui é o Morra, Amor, que foi publicado originalmente em 2012 e que é, na verdade, o primeiro livro de uma trilogia chamada de Trilogia da Paixão. E essa trilogia é composta por livros que, de maneira bastante direta, acabam questionando a imagem de uma maternidade imaculada. E cada um desses livros faz isso ao tratar das relações conturbadas
entre mães e seus filhos. No caso aqui de Morra Amor, nós estamos diante dessa mulher estrangeira que por isso mesmo se sente o tempo todo como um corpo estranho na casa da família do marido. E é desse não lugar que essa mulher vai se relacionar ali com todo mundo, inclusive com o próprio filho ainda pequeno. E a partir dessa relação entre mãe e filho, o livro vai aos poucos rasurando aqueles comportamentos que se esperaria de uma mãe, conforme essa protagonista vai reavaliando os seus papéis como mãe e como esposa e vai se dando conta de que esses mesmos papéis implicam em mudanças bem mais profundas na personalidade de uma mulher. Ou seja, para que uma mulher assuma o papel de esposa ou de mãe, ela acaba tendo de abrir mão da própria individualidade e isso gera uma crise muito interessante aqui nessa personagem e daí, enfim, eu não vou explorar melhor essa história, até porque já tem vídeo sobre este livro aqui no canal e o link vai estar lá embaixo. O trecho que eu escolhi para ler aqui de Morra Amor está na página 25 e diz o seguinte: a morte está presente no fogo, no tapete, nas cortinas, no ar viciado dos móveis do campo e na louça metalizada, no vaso sem flores. A morte transpira dos guarda-chuvas empilhados perto da porta. E aí, essa história, essa reflexão continua. Então fica aqui essa recomendação de Morra Amor. Em 11º lugar, eu coloquei uma autora que nasceu em Cali, na Colômbia, em 1972. Eu estou falando da Pilar Quintana, que é contista e romancista e já teve 2 livros publicados aqui no Brasil. Um deles é aqui o A Cachorra, publicado originalmente em 2017 e já devidamente comentado por aqui. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo também. E esse daqui é mais um romance que questiona a maternidade. Sim, uma coisa que eu não sei se você percebe, mas aqui no Morra Amor, a narradora ela nota como o peso dessas imposições sociais, e essas imposições se ligam à manutenção de uma mentalidade burguesa associada lá ao capital. Então veja como essa mentalidade, ela violenta, ela acaba fazendo com que a mulher seja vista muito mais como uma paredeira do Estado do que como um ser humano com escolhas próprias. E aí quando a personagem protagonista aqui desse livro tenta se desviar daquilo que se espera dela, ela acaba sendo internada em uma casa psiquiátrica. Então veja que é esse lugar do desviante mesmo, né? Então veja que é muito interessante pensar novamente em como isso se adequa àquela noção de um capitalismo gore, ainda que a violência aqui não seja uma violência explícita, mas ainda assim a mentalidade que subjuga essa protagonista é uma mentalidade muito ligada à violência. Mas enfim, voltando aqui ao A Cachorra da Pilar Quintana, eu lembrei disso tudo porque nesse romance essa violência se torna ainda mais gráfica, digamos assim, sobretudo porque esse é mais um livro que questiona a maternidade, mas a partir de uma relação um pouco diferente daquela que nós temos lá no livro da Ariana, porque a protagonista aqui de A Cachorra é uma mulher chamada Damares, que trabalha como caseira para uma família mais rica de um vilarejo abandonado entre uma floresta e o litoral da Colômbia. Esse vilarejo fica em uma região bastante hostil, principalmente por conta das chuvas torrenciais que acabam fazendo com que os moradores daquele vilarejo tenham de lidar com cheias que acontecem várias vezes ao longo do ano, e essas cheias acabam deixando tudo com um ar bastante arruinado, bastante deteriorado, né? Pois bem, a Damares, então, ela é casada há muitos anos, só que, apesar desse casamento duradouro, ela não conseguiu engravidar e ela também se sente muito incomodada com os comentários de pessoas próximas que sempre falam: nossa, já passou da hora de vocês terem uma criança,
etc, etc. O marido dela também fica um pouco incomodado com toda essa circunstância. Então veja que há, portanto, essa violência discursiva mesmo que vai ali, enfim, moldando o destino desses personagens. E por isso mesmo, quer dizer, por não ter conseguido se adequar àquela imagem de maternidade que sempre quiseram que ela seguisse, a Damares acaba adotando uma cachorrinha cuja mãe tinha morrido ali em circunstâncias misteriosas, porque os cachorros dessa região começaram a aparecer todos mortos. Acontece que, se de início a relação entre a Damares e essa cachorra era bastante afetuosa, com o tempo a coisa muda, principalmente depois que essa cachorra apareceu prenha. E daí você tem, de maneira muito evidente, essa questão da maternidade aparecendo graças a essa nova dinâmica que se estabelece entre essa mulher e a cachorra. E daí na página 143 tem um trecho aqui bem interessante que eu gostaria de ler para vocês, pensando naquele ambiente hostil da região onde fica esse vilarejo. O mar seguia tranquilo como uma piscina infinita, mas Damares não se deixou enganar. Ela sabia muito bem que se tratava do mesmo animal maligno que engolia e cuspia gente. Então veja que essa imagem do mar como um animal maligno que, enfim, oferece algum perigo ao ser humano é uma imagem que vai aparecer com certa recorrência ao longo do romance. Já tem vídeo para ele. E no vídeo eu falo bastante sobre essa questão do conflito entre o ser humano e a natureza. Se você não viu aquele vídeo, eu sugiro que veja lá embaixo. Aí, em 10º lugar nessa lista, eu coloquei uma outra autora colombiana, dessa vez nascida em Bogotá, em 1985, e eu estou falando da Vanessa Londoño, que, enfim, aparece aqui nessa lista com o seu livro de estreia, chamado Cerco Animal, publicado originalmente em 2021, e que foi também o livro de estreia de uma editora independente chamada PA Biru, que é uma editora cujo interesse principal é realmente publicar obras latino-americanas. Eu gosto bastante do trabalho dessa PA Biru. Caso você não conheça ainda, eu vou deixar o link para o Instagram deles lá embaixo. Eles são bem politizados em seus posicionamentos. Eu acho isso muito, muito benéfico, né? Eu acho isso muito importante, os posicionamentos que eles fazem. Mas enfim, então, representando aqui a Vanessa Londoño, eu coloquei O Cerco Animal, que, como eu disse, foi o seu romance de estreia. Daí, por falar em uma narrativa que se passa em uma região hostil da Colômbia, é exatamente isso o que nós temos aqui neste, que, como eu disse, é o primeiro romance da Vanessa Londoño. E é, no mínimo, interessante perceber como, no romance, o estilo quase poético da autora vai ser responsável por criar imagens de uma violência bastante acentuada que se abate sobre os personagens que, não por acaso, são todos vitimados ali por algum tipo de mutilação. Então, existe uma personagem que não tem as mãos, uma outra personagem teve a língua cortada pelos militares, uma outra personagem foi torturada, enfim. Então, as várias tragédias que se abatem sobre esses 4 narradores aqui, de uma maneira ou de outra, acabam tendo consequências físicas para esses personagens. E isso já coloca em evidência a ideia do corpo como algo político, como defende lá a Sayaka Valência no Capitalismo Gore. Outra coisa importante sobre este romance é que a narrativa se passa em uma região dominada por forças paramilitares e aos poucos essa região vai sendo invadida por elementos ligados ali a uma modernidade que, na verdade, nada mais é do que símbolo de um capitalismo cada vez mais exploratório. E essa exploração não é apenas da natureza, mas também dos corpos. Então, o conceito de capitalismo gore vai ser bastante útil para a gente pensar, principalmente neste romance aqui, que aparece nessa lista, pelo menos
até agora. Para ele ainda não tem vídeo no canal, porque eu terminei de ler ele faz acho que 2 dias, e assim que eu terminei eu já falei, não, eu vou colocar ele naquela lista, no caso nesta lista aqui, né? Mas enfim, e daí só para que vocês percebam um pouco do estilo da autora, na página 50 ela diz o seguinte: o desejo é um corpo que te persegue até saciar a imprevisível geografia de seu apetite. Um corpo que nos faz acreditar que somos nós que desejamos, quando na realidade é ele quem nos deseja, que nos reconhece e nos designa como animais, como anatomias que esperam sua vez para serem tocadas sobre a superfície desgastada do colchão. Penso nas formas pelas quais o corpo se precipita entre os dóceis contrapesos da pele, em como suas lacunas são exatamente o que nos posiciona no mundo, no sentido de que nós só reconhecemos nossa humanidade na proximidade animal de nossos gestos excitados. Parece-me agora que o desejo é a unidade de medida de nossa existência, a evidência de que, frente a ele, o amor é um incidente. Enfim, então fica aqui essa sugestão. Muito em breve pretendo fazer vídeo aqui sobre o cerco animal. Aí, em 9º lugar nessa minha lista, eu coloquei uma autora que nasceu em Santiago, ou seja, no Chile, em 1971, e eu estou falando da Nona Fernandes. A Nona já escreveu vários romances, e pelo que eu vi, todos esses romances dela sempre são bastante premiados. E para representar a obra dela aqui, eu escolhi a única novela dela que foi publicada aqui no Brasil, que é Space Invaders, que é, enfim, uma novela que ficou muito famosa porque a Patti Smith saía quase que entregando um exemplar desse livro para todo mundo com quem ela conversava, né? Eu me lembro de ter visto, sei lá, umas 8 entrevistas em que a Patti Smith parava, até mudava de assunto, falando, não, mas eu tô lendo agora um livro chamado Space Invaders, da Nona Fernandes, eu estou amando, enfim. E daí, por conta disso, então, esse livro acabou ficando famoso e foi publicado aqui no Brasil pela editora Moinhos. Pois bem, mas ele foi publicado originalmente em 2013. Essa novela aqui, ela acompanha um grupo de amigos que cresceram durante o período da ditadura militar no Chile. Uma das meninas desse grupo se chamava Estrela Gonzalez e a narrativa acompanha, na verdade, as ilações desses amigos do grupo sobre o que teria acontecido a essa moça, já que ela simplesmente desapareceu. O interessante no livro é ir percebendo como a ditadura vai ganhando contornos cada vez mais nítidos conforme esses personagens envelhecem. Então, quando começa o livro e eles ainda são bem novinhos, a ditadura parece uma coisa muito vaga, aparece só como uns ecos meio dispersos ao longo da narrativa. Você tem que estar muito atento para perceber o que está acontecendo ali. Só que aí, conforme o tempo vai passando, essas crianças vão crescendo, vão entrando na adolescência, e daí elas vão percebendo de maneira cada vez mais nítida essa presença de forças repressivas do Estado, e essa nitidez da ditadura, ela vai ganhando força, sobretudo, conforme pessoas próximas a esses protagonistas começam a desaparecer por questões políticas. E além disso, uma coisa muito interessante na narrativa é que na casa da tal Estrela Gonzalez tinha um videogame da Atari, né? E um dos meninos desse grupo de amigos gostava de ir até a casa dela para jogar, sobretudo, aquele joguinho chamado Space Invaders. E aqui, na novela, esse jogo ele vai ganhar contornos políticos bem interessantes, conforme a gente percebe que o pai da Estrela Gonzalez trabalhava para a ditadura e talvez o sumiço dela tenha alguma coisa a ver com esse envolvimento entre o pai e os agentes da repressão. Na verdade, o pai dela era um agente da repressão. E daí, exatamente por conta disso, esses jogos, né,
com o Space Invaders ali, acabam ganhando uma dimensão política muito forte, porque afinal de contas isso instala na cabeça dessas crianças, no subconsciente dessas crianças, a ideia de que existe um nós e existe um eles, e essas duas partes são praticamente irreconciliáveis, né? E daí você tem o pai da estrela trabalhando como agente da repressão, mas por outro lado você tem parentes desses amigos que foram presos por oferecerem alguma resistência a essa mesma repressão. Então é muito interessante perceber como isso se articula aqui em uma novela curtíssima, tem 84 páginas nessa minha edição, sendo que várias dessas páginas são bem curtinhas mesmo, então dá para você ler esse livro com muita facilidade. E daí, apenas para mostrar um pouquinho do estilo da autora, entre as páginas 65 e 66, ela diz o seguinte: o tempo não é claro, confunde tudo, revolve os mortos, transforma-os num só, volta a separá-los, avança para trás, retrocede ao contrário, gira como um carrossel de parque de diversões, como numa gaiola de laboratório, e nos enreda em funerais e marchas e detenções, sem nos dar nenhuma certeza de continuidade ou de fuga. Se estivemos lá ou não, já não está claro. Se participamos de tudo isso, tampouco. Mas os vestígios do sonho permaneceram em nós como as marcas de um combate naval destinado ao fracasso. Continuam aí, manifestando-se cada vez que apagamos a luz. Eu gosto bastante desse trecho. Se não me engano, eu até li esse mesmo trecho no meu vídeo aqui sobre Space Invaders. E eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Bom, aí em oitavo lugar nessa lista, eu coloquei uma autora chamada Cláudia Pinheiro, que nasceu em Buenos Aires em 1960, e além de romancista, ela é também jornalista, e até onde eu saiba, só tem um livro dela publicado aqui no Brasil. Infelizmente não é o livro que eu vou mostrar para vocês. Então esse é aquele livro que eu falei que não tem tradução ainda, mas eu espero que tenha. E eu estou falando aqui de Catedrais, que foi publicado originalmente em 2020. Esse livro estava na minha meta literária agora de 2022. Eu terminei de ler ele também esses dias e fiquei bastante impactado com essa narrativa aqui. Só que como esse daqui é um livro que toca em um tema bastante sensível, então eu não vou entrar em muitos detalhes agora, até porque eu pretendo fazer um vídeo sobre ele muito em breve. Mas o fato é que esse romance é narrado por 6 pessoas que, 30 anos depois, estão tentando entender o assassinato, sei lá, horrendo, tenebroso, de uma menina de 17 anos chamada Ana. Nesse meio tempo, ou seja, durante esses 30 anos que separam o aparecimento do corpo dessa menina e o início da narrativa, as investigações oficiais não levaram a lugar nenhum. E o que a gente acompanha aqui não é tanto uma reconstrução da vida dessa menina, mas sim as consequências desse crime tão terrível para essa família que, evidentemente, acaba ficando destroçada por conta de um crime tão hediondo. E daí, como eu disse, são 6 narradores, e a mistura de vozes que a autora cria a partir desses 6 narradores ajuda um pouco a entender o título do romance como sendo Catedrais, assim como a temática religiosa, que vai ser muito presente aqui, também nos ajuda a entender um pouquinho do porquê do título do livro ser esse. Né? Mas enfim, eu não vou poder entrar em maiores detalhes aqui por enquanto, mas ainda assim me parece que esse livro aqui ele é bastante interessante, porque de início você até pensa que vai se tratar de um romance de literatura policial, né? E de fato, a autora ela flerta com esse tipo de texto em vários momentos, mas ela não permanece nisso graças à construção que ela vai dando aqui a esse enredo. Então, apenas para que você veja um pouquinho aí de como é o estilo da autora, eu fiz uma tradução bem rapidinha aqui de um trecho que está na página 305 dessa minha edição. E esse trecho diz o seguinte: eu não sabia como era o cheiro de sangue.
Naquela noite eu soube. Cheira a metal. Quem pensa que pode imaginar com antecedência o cheiro de litros de sangue está enganado. Nem a menstruação mais abundante ou a ferida mais profunda cheiram como o sangue de Ana naquela noite. E daí a narrativa avança. Então, se você aí lê em espanhol, fica aqui essa recomendação, mas se prepare porque assim é um livro tenebroso mesmo por conta do que acontece com essa menina. Mas enfim, aí em sétimo lugar nessa lista, eu coloquei aqui uma autora mexicana, nascida em 1916 e que faleceu em 1998, e eu estou falando da Helena Garro. Ela escreveu vários romances, contos, peças de teatro, artigos para jornal, enfim. Só que, como a Helena Garro foi casada com Otávio Paz, ela acabou ficando à sombra do marido durante toda a sua vida. Mas para representar a obra da Helena Garro, eu coloquei aqui o As Lembranças do Porvir, que é um romance publicado em 1963, mas escrito ainda na década de 1950. Esse livro se passa em um vilarejo perdido nos rincões do México, e por sinal quem narra os eventos aqui que se desenrolam é o próprio vilarejo, e isso tem uma consequência muito interessante para a técnica narrativa de construção, por exemplo, do tempo que a autora utiliza aqui. Mas enfim, tudo se passa durante a chamada Guerra Cristeira, que foi um conflito político e religioso que se seguiu à Revolução Mexicana. Acontece que durante esse período, toda a violência que já era frequente nesse vilarejo se torna ainda maior, ainda mais evidente, graças à presença de um grupo de militares que simplesmente decidiu ali assumir o poder daquela região. E os principais alvos dessa violência vão ser os indígenas e as mulheres. Inclusive, o romance se divide estruturalmente em duas partes, sendo que cada uma dessas partes vai ter como personagem central justamente uma figura feminina bastante importante. E daí, por falar em importância, esse livro aqui é precursor do chamado realismo mágico, que depois seria muito usado lá pelo Gabriel Garcia Marques. Então, se você aí gosta, por exemplo, lá dos 100 Anos de Solidão, talvez você se interesse bastante aqui pelo As Lembranças do Porvir, para o qual, inclusive, já há vídeo aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. E daí, na página 7, logo no início do romance, é dito o seguinte: aqui estou sentado sobre esta pedra aparente. Só minha memória sabe o que contém. Vejo-a e me recordo, e como a água vai para a água, assim eu, melancólico, venho me encontrar em sua imagem coberta pelo pó, rodeada pelas ervas, fechada em si mesma e condenada à memória e a seu espelho variado. Vejo-a, vejo-me e transfiguro-me em muitas cores e tempos. Estou e estive em muitos olhos. Eu só sou memória e a memória que de mim se tenha. E daí a narrativa começa de fato. Gosto bastante desse início de livro. Se eu tivesse que fazer uma lista de melhores inícios de livro, certamente esse início estaria nessa lista. Bom, aí em sexto lugar, eu coloquei uma outra autora argentina, nascida em Buenos Aires em 1974, e eu estou falando da Agustina Basterrica, que é uma autora que já publicou 4 romances entre 2013 e 2020, e para representá-la aqui nessa lista, eu escolhi um romance dela que foi publicado em 2017 e que foi publicado aqui no Brasil, acho que no início agora de 2022, e eu estou falando de Saboroso Cadáver, como ficou na tradução, ou Cadáver Esquisito, como ficou lá no título original. Eu li este livro em 2020, acho que em 2020 foi o primeiro ano da pandemia, né? Não lembro. Enfim, eu li no primeiro ano da pandemia, eu li aqui esse livro, mas eu li ele em PDF. Eu comprei, acho que paguei tão caro naquele e-book, mas eu já comprei sabendo que eu não ia gostar da leitura, porque eu não gosto de ler em e-book. E daí depois eu vi uma promoção aqui do livro físico mesmo, aí eu acabei comprando de novo,
e coloquei ele na minha meta literária agora de 2022 também. Inclusive, se você não sabe qual é a minha meta, eu vou deixar o link para o vídeo que eu fiz sobre ela lá embaixo. A narrativa aqui de Cadáver Esquisito se passa em um futuro no qual um vírus se espalhou pelos animais, fazendo com que a carne deles se tornasse letal para o ser humano. Com isso, os governos acharam uma boa ideia para poder ali controlar a situação, ou fingir que tem a situação sob controle. Eles acharam que seria interessante, então, organizar, digamos assim, o consumo de carne humana, sobretudo de pessoas desprivilegiadas socialmente. Então veja que o livro ele é uma distopia e a gente acompanha tudo a partir da perspectiva do Marcos, que é um funcionário do governo responsável ali por fiscalizar esses abatedouros, né? E o interessante é que o Marcos ele sempre mantém uma postura bastante fria em relação a tudo, até porque, enfim, ele não tem mais família depois de uma tragédia que lhe aconteceu, e o fato de não ter mais família por conta dessa tragédia acabou fazendo com que ele se tornasse uma pessoa meio distante de tudo, meio fria mesmo. Só que tudo muda depois que ele entra em contato com uma mulher que estava destinada a morrer para poder ali virar comida. E daí nesse momento você pensa, tudo mudou positivamente, certo? Ele começou a ver as coisas de uma maneira um pouco mais aproximada, ele começou a ter mais compaixão. Não, não acontece nada disso. Porque esse é aquele tipo de livro que apresenta ao leitor o pior do ser humano, né? Então, esse é aquele tipo de livro que não dá trégua em momento algum. Então, esse é um romance que vai falar sobre canibalismo. Tem cenas aqui envolvendo pedofilia, estupro, violência contra animais, etc, etc, etc. Então, se você tem algum problema com esses temas, né, talvez seja interessante ir com certa parcimônia aqui para poder ler este romance, mas ainda assim é uma leitura bastante interessante, sobretudo agora, né? Não à toa a autora ela faz essa brincadeira pensando no consumo de carne e depois no consumo de carne humana. E aí se a gente pensa no que acontece hoje, nessa mentalidade exploratória de um capitalismo desenfreado, né, me parece que se a gente não fizer alguma coisa assim rápido, a gente talvez tenha, sei lá, mais uma ou duas gerações, quem sabe, né? Então, talvez seja interessante a gente tomar cuidado para que a coisa não vá se tornando cada vez mais próxima disso daqui, ainda que guardadas as devidas proporções. Mas enfim, daí, para poder mostrar um pouquinho aqui do estilo da autora, eu escolhi um trecho que está na página 88. E daí esse trecho diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. Começa aqui. Ele sempre se perguntava como era passar grande parte do dia guardando corações humanos em uma caixa. O que esses trabalhadores pensam? Estariam cientes de que o que eles têm em suas mãos está batendo há alguns momentos? Será que eles se importam? E então pensa que ele próprio dedica grande parte de sua vida a supervisionar como um grupo de pessoas, sob suas ordens, degola, eviscera e corta mulheres e homens com a maior naturalidade. Pode se acostumar com quase tudo, exceto com a morte de um filho. Quantas cabeças eles têm que matar por mês para ele pagar a casa de repouso do pai? Quantos corações precisam ser guardados em caixas para que a dor se transforme em outra coisa? Mas ele acredita que a dor é a única coisa que o mantém respirando. Sem a tristeza, ele não teria mais nada. Eu ia ler aqui mais um pouquinho, só que aí eu lembrei que tem um spoiler nesse trecho que eu tinha selecionado, então eu resolvi pular aqui um trecho, mas enfim, fica essa recomendação do Cadáver Esquisito. Aí, em quinto lugar nessa lista, bom, se você aí me acompanha há algum tempo, você sabe que uma das minhas autoras favoritas é uma escritora contemporânea que nasceu em Buenos Aires também, em 1978,
e que se chama Samantha Schweblin. Talvez a Samantha seja a autora mais destacada da geração a qual ela pertence, principalmente por conta dos contos dela. Ela tem um livro chamado Pássaros na Boca, que foi premiadíssimo, né? Mas além dos contos, a Samantha também já publicou 2 romances, e essa autora ela se destaca sobretudo por dar continuidade a um tipo de literatura fantástica muito associada, por exemplo, à obra do Julio Cortázar. Então, essa autora sempre é mencionada como uma herdeira da tradição cortazariana, enfim. E quase todos os livros dela, com exceção do primeiro, já foram publicados aqui no Brasil. Eu poderia ter escolhido, sei lá, 50 milhões de contos dela, mas eu escolhi um conto que está em um livro que era inédito aqui no Brasil até há muito pouco tempo, né, que é Os Sete Casas Vazias, e que foi publicado recentemente pela editora Fósforo, nessa edição aqui que reúne então Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias. O conto que eu escolhi para poder representar a Samantha Schweblin aqui é um conto chamado A Respiração Cavernosa, que talvez seja o conto mais diferente dessa autora, porque nele o fantástico ele não se coloca de maneira muito evidente, ainda que exista um elemento aqui muito próximo, muito característico da literatura fantástica, mas ele é trabalhado de um jeito diferente. Então, assim, por mais que esse conto represente a Samantha nessa minha lista, porque eu gostei muito desse conto, ainda assim eu reconheço que ele não é o conto mais representativo do estilo dessa autora. Mas enfim, a Respiração Cavernosa fala sobre a Lola, que é uma senhora que está tentando ali reassumir o controle da própria vida depois de ter passado por um evento traumático que aconteceu em um supermercado. E inclusive esse evento foi tão traumático que depois dele a Lola nunca mais saiu de casa e por isso mesmo ela depende do marido para poder fazer as compras, para poder, enfim, cuidar de detalhes mais cotidianos. Pois bem, esse casal, então, formado pela Lola e pelo marido, vivia muito bem, apesar dos conflitos ali do cotidiano, que são conflitos, enfim, que acontecem, comuns a todo casal. Só que aí, um belo dia, uma família se muda para a casa vizinha, a casa da Lola, e a partir dessa mudança, a Lola vai ficando cada vez mais incomodada com a aproximação entre o marido e um dos meninos que mora nessa casa ao lado. Só que um belo dia, esse menino desaparece e depois disso parece que tudo vai se tornando cada vez pior na vida dessa protagonista. E eu não vou aqui entrar em detalhes sobre, por exemplo, o porquê da Lola não gostar da aproximação entre o marido e esse guri, mas enfim. E as coisas elas vão degringolando na vida da protagonista, sobretudo porque aos poucos a gente começa a perceber que a Lola ela tem uns lapsos de memória causados muito provavelmente pelo Alzheimer. E é muito angustiante, é muito triste ir acompanhando como essa personagem vai ficando cada vez pior até chegar a um ponto de se tornar ali um duplo de si mesma e, por exemplo, não se reconhecer mais nos espelhos. É um livro, é um conto até grande, ele tem umas 20 e tantas páginas, mas assim, é um conto que eu, pelo menos, achei que muito triste por conta desse tema da velhice e de como a velhice cria um estranhamento nas pessoas, né? Eu achei muito interessante como a Samantha ela consegue transformar em algo estranho uma coisa que é absolutamente natural, absolutamente normal. E assim, se você aí já teve que conviver com uma pessoa que teve mal de Alzheimer, enfim, você provavelmente vai reconhecer várias das atitudes da Lola como sendo atitudes próprias, características de pacientes com Alzheimer, né? Então, assim, é um conto bastante triste e dependendo aí da sua vivência, pode ser que ele se torne mais triste ainda. Mas, enfim, nas páginas 243 e 244, é dito o seguinte, só para você ver, o conto ele começa na página 202 e ele termina na página 249. Falei 20 páginas, então tem bem mais, né? Mas, enfim.
Página 243, então, o narrador diz o seguinte: podia ver as ranhuras na madeira. Fechou e abriu os olhos. Estava deitada no piso da sala. O que fazia no chão? Apalpou o bolso do avental para verificar se ainda tinha a lista, mas não a encontrou. O lado do corpo sobre o qual estava deitada doía. Levantou-se com vagar, atenta a que suas pernas funcionassem da maneira correta. As dores costumeiras continuavam ali. Foi até a cozinha. Havia sacos de lixo pelo corredor nas prateleiras vazias. Cruzou a cozinha e entrou na garagem. Tinha mais caixas do que lembrava, e pensou que talvez ele tivesse embalado coisas às escondidas. Levou as mãos até os bolsos e descobriu as gases em seus dedos. Tirou as mãos e as examinou. As gases envolviam o dedo indicador, o polegar da mão direita e o pulso inteiro da esquerda. Tudo estava manchado de um vermelho já ressequido. Tinha fome e voltou à cozinha. Sobre as torneiras, um lembrete dizia: girar à direita para abrir, girar à esquerda para fechar. Ao lado de outro que dizia esquerda e na outra ponta outro lembrete dizia direita. O leite estava fora sobre a bancada e o lembrete no leite dizia guardar na geladeira. Havia uma lista um pouco adiante, porém não era a sua lista de coisas importantes. Essa lista dizia: é preciso botar o leite no recipiente para que ele não derrame. Não tinha certeza se ainda tinha algum leite, então não continuou lendo e o jogou na lixeira. Daí ouviu um som rouco às suas costas. Silencioso, mas mesmo assim perceptível para ela que estava alerta e conhecia seu espaço. Voltou a ouvir, dessa vez vindo do teto, e a ouvir de novo muito mais perto, rodeando-a por completo. Ia e vinha, como uma rouquidão áspera e profunda, como a respiração de um grande animal dentro da casa. Olhou o teto e as paredes, assomou à janela. Depois falou consigo mesma, lembrando-se de que já havia escutado aquele ruído e que isso a atrasava ainda mais naquilo que devia fazer. Falou para si mesma que não podia se permitir mais distrações. O que era mesmo que tinha para fazer? E daí, para você saber que som é esse que ela escuta e o que acontece a partir disso, você vai ter que ler o romance. Bom, aí em quarto lugar nessa minha lista, eu coloquei uma outra autora colombiana que nasceu em Bogotá em 1950, e eu estou falando da Laura Restrepo, que além de escritora também é professora ou foi professora, e ela chegou inclusive a ter algum cargo político na Colômbia, tanto que os livros dela sempre têm uma carga social bastante forte, mesmo quando elaborada de um jeito mais alegórico, né? Ela tem, se não me engano, mais de 10 livros publicados entre romances e ensaios, e felizmente vários desses livros foram publicados aqui no Brasil, como é o caso de Delírio, que é um romance de 2004. Essa minha edição está em espanhol, mas eu sei que também existe uma edição brasileira, se não me engano foi publicada pela Companhia das Letras aqui deste livro. Delírio fala sobre a Agustina, que é uma mulher que veio de uma família tradicional da Colômbia e que, ainda no início da adolescência, descobriu que tinha o poder de prever o futuro. Graças então a esse poder, a Agustina acaba descobrindo que alguns membros da família tinham algum tipo de envolvimento com o narcotráfico, e ela descobre também que o pai tinha um caso fora do casamento. No presente da narrativa, a Agustina é casada com um professor de literatura que um belo dia precisa fazer ali uma viagem que duraria 3 dias. E ela ainda pede para que ele não vá nessa viagem, porque a Agustina está tendo ali um mau pressentimento, o que nos acende o alerta por conta desse seu dom de prever o futuro. Só que ainda assim o marido acaba indo
a revelia então desses avisos da Agostina. Quando esse marido volta, ele descobre que a Agostina enlouqueceu sem razão aparente e ela está em um quarto de hotel junto com um homem desconhecido. A partir de então, o romance ele vai se estruturando entre as memórias e os delírios da Agostina e as especulações desse marido tentando descobrir o que diabos pode ter acontecido enquanto ele esteve fora. E toda essa situação envolvendo o enlouquecimento da Agostina serve de alegoria para uma crise política e social da própria Colômbia, porque lembra lá, como eu disse, essa moça ela vem de uma família tradicional daquele país, então existe uma associação muito interessante entre o que acontece com ela e o que acontece com o país na época em que se passam aqui as ações do romance. E daí na página 121 tem um determinado momento que um dos narradores aqui está refletindo sobre a loucura e daí ele diz: a loucura é um compilado de coisas desagradáveis. Ela tem um componente de forte irrealidade e talvez por isso seja tão teatral. Ademais, acredito que a loucura se caracterize pela perda do senso de humor e por isso ela é tão melodramática. E daí você vai ter que ler o livro para poder saber o que acontece aqui com a tal da Agostina. Já tem vídeo para este livro aqui no canal, o link para esse vídeo vai estar lá embaixo. Aí, em terceiro lugar nessa minha lista, coloquei mais uma autora argentina, nascida em Buenos Aires em 1973, e eu estou falando da Mariana Enríquez, que é uma autora que, tal qual lá a Samantha Schweblin, é muito associada ali ao novo gótico e à nova literatura fantástica da América Latina. E a Mariana Enríquez, ela é muito conhecida pelos seus contos, ainda que tenha poucos livros, se não me engano tem 3 livros dela publicados aqui no Brasil. Infelizmente o meu livro favorito dela ainda não foi publicado por aqui, mas quem sabe um dia isso se resolve, não é verdade? Mas enfim, para poder representar a obra da Mariana Enríquez por aqui, eu escolhi um conto chamado As Coisas que Perdemos no Fogo, que está também neste livro chamado As Coisas que Perdemos no Fogo, publicado originalmente em 2016. E daí assim, como esse conto ele é bem curtinho, ele é de leitura bem rápida, eu não vou me alongar muito aqui não, vou só apresentar, digamos assim, alguns detalhes iniciais da narrativa, porque esse conto ele fala de um grupo de mulheres que foram vítimas dos maridos, ou dos noivos, ou dos namorados, né? Acontece que essas mulheres tinham uma vida normal até que um dia os seus companheiros decidem tacar fogo nelas de modo a desfigurá-las, né? E daí o conto ele vai acompanhando ali as histórias envolvendo algumas dessas mulheres. E daí na página 179, que é, enfim, o início do conto, é dito o seguinte: a primeira foi a garota do metrô. Havia quem a discutisse, ou ao menos discutisse seu alcance, seu poder, sua capacidade de desencadear as fogueiras por conta própria. Uma coisa era certa: a garota do metrô só pregava nas 6 linhas de trem subterrâneo da cidade e ninguém a acompanhava. Mas era inesquecível. Tinha o rosto e os braços completamente desfigurados por uma queimadura extensa, completa e profunda. Ela explicava quanto tempo lhe havia custado para se recuperar, os meses de infecções, hospital e dor com a boca sem lábios e um nariz pessimamente reconstruído. Restava-lhe um só olho, o outro era um buraco de pele, e a cara toda, a cabeça, o pescoço, uma máscara marrom percorrida por teias de aranha. Na nuca conservava uma mecha de cabelo comprido, que realçava o efeito da máscara. Era a única parte da cabeça que o fogo não havia alcançado. Tampouco havia alcançado as mãos, que eram morenas
e estavam sempre um pouco sujas de manipular o dinheiro que ela mendigava. E daí o conto avança a partir da história dessa moça, que é uma história muito triste. A gente percebe como quando ela foi internada, o marido dela contou lá uma lorota no hospital, todo mundo acreditou, ninguém nem duvidou da palavra do sujeito, e daí ela via aquele homem ali e não podia fazer nada, mesmo sabendo que ele tinha deixado ela daquela forma, enfim. Então, um conto bastante forte, e que eu acho que é muito representativo do tipo de horror, digamos assim, mobilizado pela autora aqui nesses contos do As Coisas que Perdemos no Fogo. Bom, aí em segundo lugar nessa minha lista, eu coloquei a Maria Fernanda Ampuero, que é uma autora nascida em 1976 em Guayaquil, no Equador. Então agora já mudamos um pouquinho. E eu sei que a Maria Fernanda Ampuero tem pelo menos 2 livros de contos publicados, muito embora aqui no Brasil a gente só tenha acesso ao Rinhas de Galo, que saiu aqui pela editora Moinhos. Esse livro foi publicado originalmente em 2018 e o conto que eu escolhi para representar a obra e, portanto, representar a sua autora é um conto chamado Luto, que para quem viu o meu vídeo aqui sobre o Rinhas de Galos, sabe que foi o meu conto favorito aqui deste livro. Luto é um conto que recupera um tema bíblico muito importante, que eu não vou aqui dizer qual é, não um tema, mas recupera uma passagem bíblica muito importante, muito conhecida, mas enfim. E essa recuperação acontece para que a autora fale da história dessa pequena família formada pelo irmão e por 2 irmãs. Acontece que esse irmão acorrenta uma das irmãs do lado de fora da casa por conta de questões que dizem respeito a algo que ele próprio sente, e isso é muito evidente no conto, né? Mas enfim, então ele prende ele acorrenta essa irmã do lado de fora de casa e permite que ela seja estuprada por todos os homens ali do vilarejo, de modo que ela vai adoecendo, ela não é alimentada direito, enfim, ela fica em um estado assim deplorável mesmo, por conta desses abusos constantes que ela sofre. E esse irmão, ele é tão perverso, ele é tão abusivo, que ele não deixa a outra irmã ajudar ali a moça, né, nessa situação deplorável, de modo que a vida dessas 2 mulheres é a pior possível, até que um dia esse irmão adoece e acaba morrendo para alívio dessas irmãs, daí é que vem o luto do título do conto. Só que entra em cena a tal da intertextualidade bíblica de maneira mais direta, com um momento bastante importante então do Novo Testamento, mas aí eu não entrarei em detalhes. O fato é que um personagem bíblico surge aqui na vida dessas pessoas e acaba desestabilizando aquilo que poderia acontecer dali por diante. Então, um conto do qual eu gosto muito, ele coloca uma história bíblica de uma perspectiva feminina de uma maneira genial. Então fica aí essa minha recomendação. O trecho que eu vou ler está na página 74 e diz o seguinte. Tem o nome da personagem aqui. Eu vou ter que suprimir o nome da moça aqui, mas enfim. Qualquer um que tivesse visto a moça acreditaria que orava pela melhora de seu irmão enfermo, mas ela estava rezando para que ele morresse lentamente com a maior dor possível. Um dia o homem morreu. Não foi fácil nem rápido. Os estertores horrorosos duraram horas. Estava com sede e ninguém lhe deu de beber. A irmã fechou as portas e as janelas e, como se fosse um espetáculo, sentou-se para vê-lo morrer. Deixou-o agonizar em solidão, apesar de o irmão estender sua mão esquelética para ela, talvez pedindo companhia ou contato. Que pusesse uma mão viva, como se fosse cobrir um passarinho, sobre sua mão quase morta, que enxugasse seu suor e que vertesse sobre sua testa ao menos um par de lágrimas. 2 diamantes pequenos para que ele as entregasse a seja lá o que for que estivesse do outro lado da morte. Os agonizantes gemem, agitam-se, choram.
Temem que tudo o que se disse sobre o céu e o inferno seja mentira ou que seja verdade. Enfim, é um conto incrível. Se você aí não conhece, fica essa minha sugestão. E, em primeiro lugar dessa minha lista, eu coloquei uma autora nascida em 1982, na cidade de Veracruz, no México, e eu estou falando aqui da Fernanda Melchor. Ela tem, se não me engano, 4 romances publicados, sendo que todos eles sempre aparecem naquelas listas de finalistas de prêmios internacionais, enfim, ou como ganhadores mesmo de prêmios internacionais. Então é uma autora bastante destacada no cenário contemporâneo. E o livro que eu escolhi para representá-la aqui nessa minha lista é o Temporada de Furacões, publicado originalmente em 2017 e que chegou aqui ao Brasil graças ao empenho da editora Mundaréu. Para quem aí não se lembra, esse livro aqui eu li no ano passado e ele entrou na minha lista de melhores leituras, não só do ano, mas da vida como um todo. Né? Esse livro, essa narrativa, ela se passa mais uma vez em um vilarejo perdido nos rincões do México, e nesse vilarejo vivia uma mulher conhecida na região como a Bruxa de La Matosa. Essa mulher tinha uma função muito importante, sobretudo entre as outras mulheres, e mais especificamente entre as prostitutas ali daquele lugar, só que a tal bruxa também era muito odiada por algumas pessoas, principalmente por um rapaz com quem ela se relacionou em algum momento do passado. O que acontece então é que, durante uma tarde, alguns meninos estavam brincando em um rio ali de La Matosa e se deparam com o cadáver da tal bruxa. E o romance é, na verdade, o desenrolar das investigações para saber o que aconteceu e quem matou a bruxa de La Matosa. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a polícia daquele vilarejo não queria levar essa investigação adiante, e o romance então vai reunindo alguns depoimentos de pessoas direta ou indiretamente relacionadas à vítima. Tudo isso por meio de um estilo bastante interessante. A construção desse livro é aquele tipo de construção que traga, que suga o leitor. É um livro que, se você começa a ler, você não, pelo menos eu não consegui parar assim de... Sabe aquela coisa? Ah, não, vou ficar um dia sem... Não, eu tive que ler o livro de uma tacada só, exatamente para poder saber o que aconteceria ali, qual tinha sido o destino desses personagens. E a cada novo capítulo, quando você descobre mais coisas, assim, mais detalhes sobre essa personagem tão enigmática, parece que a coisa vai dando um nó cada vez maior na cabeça. Mas enfim, eu vou ler aqui um trecho entre as páginas 17 e 18, que é o trecho mesmo que descreve ali o momento em que esses meninos encontram o cadáver da bruxa boiando no rio. E daí é dito o seguinte: a brisa quente, carregada de urubus etéreos contra o céu quase branco e de uma pestilência que era pior do que um punhado de areia na cara, um fedor que dava vontade de cuspir para que não descesse até as tripas e que tirava vontade de seguir adiante. Mas o líder apontou para a margem do barranco, e os 5 de 4 sobre o mato seco, os 5 apinhados em um só corpo, os 5 cercados por moscas verdes, reconheceram enfim o que assomava sobre a espuma amarela da água: o rosto putrefato de um morto entre os juncos e as sacolas de plástico que o vento empurrava da estrada, a máscara preta que fervilhava como uma miríade de cobras negras e sorria. E daí o capítulo seguinte começa da seguinte maneira: chamavam-na de bruxa. E daí a narrativa continua. Então veja aqui, só por esse começo você já sabe que é um livro fenomenal. Enfim, essa então é a minha lista das 13 autoras latino-americanas. Eu já pensei aqui em várias outras para fazer uma parte 2 dessa lista, mas se você aí tiver alguma sugestão ou algumas sugestões, deixe lá embaixo nos comentários. Também deixe qual seria, então, enfim, a sua lista, se você conhece essas autoras que eu fui mencionando aqui. E as que você não conhece, fica aqui novamente esse meu incentivo para que você passe a conhecer. Enfim, então veja, eu pensei nesses livros não apenas a partir daquela ideia
de um capitalismo que fundamenta a violência estrutural que, por sua vez, está na base da desigualdade, com a qual a gente várias vezes vai se deparar aqui nessas narrativas, mas eu também pensei em como, a partir desses livros, a partir desses textos, é possível pensar a América Latina, seja de um jeito mais alegórico, seja de um jeito mais político. Então fica aqui o meu agradecimento novamente a Alessandra Garcia por ter dado essa sugestão de pauta tão interessante aqui. Foi bom porque com isso eu percebi que eu estou lendo bastante coisa, né, publicada hoje em dia na América Latina. Isso me deixou bastante satisfeito, mas é preciso ler ainda mais, né? Enfim, então novamente, deixe lá embaixo quais seriam as autoras que você me recomendaria para uma parte 2 aqui dessa lista, porque certamente haverá uma parte 2, mas eu já adianto que na parte 2 eu vou colocar algumas autoras cujas obras ainda não foram publicadas aqui, infelizmente, mas vamos ver se, quem sabe, não é? essas autoras passam a ser publicadas por aqui depois de algum tempo, certo? Se você aí puder e quiser, considere ser um apoiador ou uma apoiadora deste meu trabalho. Eu vou deixar o link para o meu perfil no Apoia-se na descrição deste vídeo, e a partir daquele link você tem acesso aos planos de apoio e às recompensas referentes a cada um desses planos. Agora, se você aí não pode ou não quer me apoiar aqui financeiramente, você pode fazer isso de outro modo, como por exemplo, mostrando à plataforma que esse meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então, curta, comente, compartilhe, faça toda essa coisa, certo? Vemo-nos então em um outro vídeo e um amplexo.